O restante para uso da tribuna. Observada a ordem de sorteio, queremos como primeiro vereador a fazer uso da palavra o nobre vereador Ailton de Campos, Francisco Ferreira da Silva, Fábio Roberto de Oliveira, Ricardo Pinheiro de Assis. Sorteará 10 minutos. Agradecemos a mesa, aos demais da mesa, aos vereadores, ao presidente, ao presidente também, falar em seguida. Eu me quis falar nessa noite para referente à indicação a uma visita que estive para Ricardo essa semana e visitava o posto de saúde. E chegando lá, conversando, tive algumas reclamações no bairro referente à situação que acabou ocorrendo referente ao posto de saúde. Tem uma enfermeira, só tem uma enfermeira que fica naquele local, que atende 6 horas por dia. E de manhã até acho que é meio-dia. Depois fica fechado o posto. E o povo precisa ser atendido, fica doente, precisa de medicamento. E não tem mais ninguém para atender. Os vereadores relatar isso aí. E eu achei esquisito, né? E aí, conversando com a enfermeira que estava atendendo o posto, que está cumprindo férias da outra enfermeira, falou que realmente é um caos a situação por não ter ninguém no posto de saúde para atender. Então, o posto de saúde está clarito, ela tem que medir e muitas vezes a enfermeira não fica no local porque tem outros compromissos, é chamado aqui, isso diz que no mínimo 2, 3 vezes por semana. Na verdade, fica mais tempo sem enfermeira e sem condições alguma ali para o pessoal do Caparibão, Caparibá, enfim, todo o pessoal ao redor que necessita de saúde e depende da saúde. Eu só digo que o prefeito, o responsável por isso, o secretário da saúde, vai se rever essa situação, que além de ser pouco, uma enfermeira ainda não tem tempo integral, quando tem 2 enfermeiras, e também muitas vezes não fica no local e fica fechado. E de vez em quando fica uma plaquinha dizendo: se precisar, me ligue que eu estou em NEMI. Tá? Então tem que ligar para que ela possa ser atuada para ir atender as pessoas. Então, gente, espero que essa indicação chegue até os seus devidos responsáveis e que possa ir, do que possa dar melhoria para aquele bairro. E estou aguardando também requerimento que foi feito através do vereador, nosso colega, juntamente com o vereador Ricardinho aí, referente a esses requerimentos, toda essa situação que ocorreu por esses dias. Dizem que vamos estar melhorando, viu, gente? Se o vale como está na tribuna, quem sabe já comigo na próxima vez aqui, ou outra coisa mais para que possa melhorar. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos nossos vereadores. A Marisa de Oliveira Ribeiro, já terá 10 minutos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente, aos colegas, a todos os presentes. Gostaria de comentar uma das minhas indicações, que foi a implantação da Secretaria da Mulher. Nós sabemos que existe um grande avanço, o censo tem dito isso, a realidade tem dito isso, e nós precisamos sim ter um órgão gestor, um órgão competente para atualizar os projetos, para analisar o que é melhor a ser aplicado na nossa cidade, a nível dos segmentos, vários segmentos a qual pertence a mulher lemense, a mulher munícipe, e nós sabemos que a questão da saúde da mulher esbarra em vários tópicos diferenciados, a questão da profissionalização da mulher esbarra também, principalmente no município de Leme, que nós estamos num período de transição. Nós sabemos que a capacitação da mulher esbarra, sim, em uma atenção diferenciada. Enfim, nós precisamos eu acredito que nós precisamos seguir os parâmetros da Federação Brasileira, assim como vários estados e também de vários municípios do nosso estado em relação à criação, não de uma coordenadoria,
mas de uma secretaria gestora de políticas públicas para as mulheres. Uma outra indicação que eu fiz foi no tocante ao conhecido lixão do Quagmir. Todo mundo sabe que o resíduo ali acumulado causa aquela, devido à combustão, causa aquela fumaça que é altamente tóxica e que tem provocado aos habitantes que ali, ao redor daquele lixão, residem um fator alarmante na sua saúde, em relação às tosses, ao cansaço, à dor de cabeça, enfim, até uma questão de intoxicação. Nós sabemos que o estudo sobre o que pode ser feito com aquela área é uma coisa elementar, básica. Por isso a minha indicação para que seja feito um estudo no tocante ao que pode ser feito com aquela área para a eliminação daquele lixão que tem feito tanto mal à saúde. Ademais, isso se torna uma questão de meio ambiente e também uma questão de saúde pública. Fiz também uma indicação para a padronização das calçadas no tocante à acessibilidade dos deficientes físicos, das pessoas de baixa mobilidade, incluindo aí os idosos, e também em relação aos deficientes visuais. Se nós vamos em qualquer outra cidade, nós observamos a padronização e o respeito às normas da NBR 9050 e da ABTN, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define o padrão de acessibilidade das calçadas. Existe uma norma legal a ser cumprida quando nós falamos em acessibilidade das calçadas. Nós não podemos fazer qualquer rebaixamento. Existe uma norma legal federal a ser cumprida. E eu faço essa indicação ao nosso excelentíssimo prefeito para que nós possamos adentrar e andar nas ruas centrais e contemplar a acessibilidade devida aos cadeirantes, às pessoas de baixa mobilidade, incluindo aí os idosos e também aos bebês, porque os deficientes visuais precisam do piso tátil, que é o que vai dar o direcionamento e o seu posicionamento. Isso, gente, resguarda o direito de ir e vir. O direito de ir e vir é assegurado na Constituição Federal. Calçado é um meio de acesso. Então nós precisamos ter, pelo menos na região central, essa clara e necessária padronização da acessibilidade. Eu gostaria também de falar, hoje nós está em pauta o projeto 10/2013, que cria a campanha educativa permanente para a prevenção da dengue no âmbito das escolas municipais. Prevenção hoje é a única arma contra a dengue. Quantas vidas têm sido assoladas e dengue não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe status. Dengue tem sido realmente trazido desconforto para a nossa sociedade. Nós estamos aí, pessoas têm ficado até mobilizadas, olhando se não tem pernilongo por perto, comprando os repelentes, e nós precisamos ter uma ação educativa contra essa ação que está tendo dos pernilongos, do Aedes aegypti, que estão trazendo a doença dengue para o organismo humano. Eu creio que, desde eu tive a liberdade de conversar com alguns biólogos, amigos meus, mestre na proliferação de insetos, e eu perguntei a eles se, em caso de epidemia instalada, cabe alguma medida que vai reverter o quadro. E eu tive a notícia de que todas as medidas aplicadas em caso de epidemia instalada não vão ter o benefício de reverter o quadro. Então eu perguntei a esses biólogos especializados na proliferação de insetos, e mais particularmente a dengue, se nós fizéssemos a prevenção, se isso seria um meio legítimo de abolirmos no nosso município esse quadro epidêmico.
medida preventiva necessária através da orientação, da conscientização para o combate da dengue. Nós sabemos que desde 1986 a epidemia da dengue parece adormecida, mas ela reaparece com a alta temperatura somado ao nível de chuva que vem no verão. A dengue não tem poupado ninguém e nós precisamos de uma atuação. O controle da dengue exige uma mudança comportamental, e essa mudança comportamental só virá através da educação. Por isso eu estou fazendo uso deste projeto, do instrumento primordial que nós temos na nossa cidade, que são as nossas crianças, capazes de sensibilizar os adultos, capazes de influenciar o andamento do lar. Então é diante disso que nós vamos apresentar este projeto hoje, e eu quero contar com a grata consideração e aprovação dos meus nobres colegas, para que nós possamos juntos, em uníssono, combater preventivamente essa ação tão devastadora da dengue no organismo humano. Eu creio, quero ter a grata satisfação que no ano que vem, a esta altura, nós não estaremos com índices tão elevados e que causam tanto desconforto aos munícipes da nossa cidade. Muito obrigada. Vereador Raul Augusto Nogueira, o senhor terá 10 minutos, vereador. Transmito o cargo ao novo secretário. Senhor presidente, membro da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa escrita e falada e público aqui presente. Eu, na data de hoje, eu ia fazer uma comunicação com o seu prefeito, mas eu resolvi falar com o secretário pessoalmente, o secretário de saúde e o seu intermediário. Ontem eu tive o prazer de fazer uma visita no CEMI às 7 horas da noite. Queria que os vereadores tivessem passado por lá para ver o que está acontecendo lá dentro. E eu estou usando essa pergunta para elogiar o funcionário do CMI, juntamente com a médica. Eu não sei, parece que o nome dela é doutora Fábio. Você tem uma ideia, ela atendeu só no dia de ontem 200 pessoas. Eu, humanamente, uma médica sozinha atendeu uma quantidade. Então, sugeri ao secretário de saúde que colocasse mais um médico, pelo menos nessa época. Nessa época aqui, que está sendo uma época complicada na nossa cidade. Vocês vão concordar comigo que, possivelmente, uma médica sozinha atendeu. E dos 200 que passou por lá, vocês podem ter certeza que bastante era bem. E na CMI tem outros problemas. Então, só tem 2 quartos para deixar as pessoas tomando soro. Então demora, porque a médica não pode atender. Como é que a médica vai tirar uma pessoa tomando soro para pôr outra lá? Então as pessoas ficam meio bravas com os funcionários, mas eu venho aqui de público agradecer e enaltecer aos funcionários do prefeitura. Porque não é fácil no domingo atender mais de 200 pessoas. E trabalhando com tempo, talvez com salário pequeno. Então, como muitos se enganam, na prefeitura a maioria são trabalhadores, pouquíssima gente não são trabalhadores. Respeito com a doutora Maria Isabel, quando eu tive o prazer de ser secretário de transporte, eu conheci os moços da famosa, inclusive tem um ali que eu não lembro o nome dele. E ele trabalhava nesse combate aí. As zoonoses tinham, os aparelhos tinham tudo. Era uma maravilha. Mas às vezes, poder público, inclusive também se faz, a gente erra. Às vezes não compensa investir no funcionário e mandar que eu faça o serviço. Por sinal, eles faziam um serviço de primeiro. Entendeu? Não sei por que não investiu mais. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, vereador. Retoma a presidência. Vereadora Maria Isabel Parolin.
Vereador Eduardo Leme da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, como presente em imprensa. Me traz essa tribuna essa noite, senhor presidente, de um assunto que eu já vem me perturbando há algum tempo. Eu não concordo com a situação feita hoje da entrega de cestas básicas do município. O prefeito está fazendo bem a parte dele, a promoção social dirigida pelo urbanismo Santo Didi, nosso prefeito, está entregando. Porém, eu queria fazer um apelo a eles que pudesse entregar a cesta básica na casa da pessoa. Eu encontrei com uma pessoa contratando um táxi para buscar uma cesta básica para levar lá no alto da Boa Vista. Eu acho que já veio gente pedir para mim, como para vocês também, se pudesse pegar uma partezinha. E assistência tem vários veículos lá, perus, a gente passa lá, está lá na frente, né? Poderia fazer essa entrega. Eu vou um pouco mais além, senhor presidente. Existe hoje um setor aí onde quem vende a cesta acaba entregando em domicílio. Nisso eu queria sugerir a promoção social que quem está precisando da cesta é uma pessoa carente. E com a carência dela, com certeza não tem condições de buscar essa cesta na promoção social. Então, é uma dica ao nosso vice-prefeito, o Danilo, que é um cara batalhador que está aí à frente de uma pasta tão dificultosa, tão difícil de lidar, que está conseguindo trabalhar bem e o nosso prefeito apoiar isso daí. Também eu queria falar, senhor presidente, hoje eu tive mais uma reunião com o pessoal, com o coronel e o Alex Moreno da Guarda, para falar do Estatuto do Taxista. O Estatuto está sendo formado, eu estou com uma cópia aí que o vereador quiser pegar para poder ver esse Estatuto, que nós estamos montando, para poder normatizar a questão dos taxistas de lei. Temos hoje vários problemas, quando uma pessoa, vamos supor, um taxista aparece, o ponto dele vai para quem, condições dos veículos que estão usados no transporte pessoal. Nós não temos, como o nobre vereador fala no Correio, tapeteando, presidente Animatura, o ônibus com o transporte para deficientes, nós já temos também que ter um táxi preparado para o deficiente, para o cadeirante. Então, já que estão pensando, senhor Flávio, vereador, também vamos pensar em normatizar essa questão do veículo de táxi para deficiente. Então, tem várias situações de estatuto, desde cor e veículo, tem conhecimento, não sei se é verdade, estou pesquisando, e tem taxista que tem a placa vermelha para negociar carro com desconto e nunca usou para transporte do cidadão e para o edifício próprio. Então, está chegando no meu conhecimento que existe isso. Os problemas, a questão de distribuição de pontos, quantos táxis temos, quantos táxis tem que ter e quantos podem entrar. E a fila para ser chamado para trabalhar nesse setor. É uma coisa que parece meio irrelevante, mas é sério. Temos hoje aqui a questão da eleição de chave de taxista por taxista, entendeu? Então é uma coisa séria que eu quero depois colocar uma pauta para todos os vereadores que queiram analisar, para discutirmos junto com o Jornal Israel. Eu queria também aqui enaltecer nessa tarde, tive uma reunião com o prefeito Lema. Hoje cedo eu liguei para ele, pedindo uma reunião com alguns motoristas para debater a questão da dificuldade do salário do motorista. E todo mundo aqui nesse departamento houve umas mudanças, aonde o motorista foi prejudicado com o seu salário mensal. Também conversamos a questão das diárias, que tem que ser revisto, que é a questão salarial no valor. Então, como não tinha como fazer uma reunião com todos os motoristas, eu liguei para 3 que estão sempre aqui nessa casa, não estou vendo, acho que só está um livro ali, faz parte do sindicato também, e começamos um debate sobre o salário. Como melhorar, como arrumar o salário adequadamente, o valor exato, colocar isso em carteira, um salário que seja conivente com o trabalho desses garotos aí. Foi uma primeira conversa de quase uma hora e meia de conversa, eu fiquei feliz pelo prefeito nos atender, e já marcar uma reunião com o sindicato da categoria, para estar debatendo a questão desse acerto. Ontem, hoje cedo, ligou o João Chascão, o Ailton Campos, o Serginho, o prefeito não mediu esforço em atender a nossa reivindicação, pelo menos atender o motorista. Então, esse debate de hoje foi para começar, senhor presidente, o que é que estão pleiteando, aonde pode chegar, o que se pode ser feito. Então, depois os motoristas, o nível da lá, podem passar para o pessoal o teor da conversa, dessa primeira conversa, terá a conversa com o sindicato, com o representante, para ver se chegamos aí no consenso e realmente
É o que o Lema falou, valoriza quem trabalha, isso é muito importante. Obrigado para quem foi na reunião hoje e vamos dar continuidade a essa conversa. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Vereador Silvio Salles Pereira, vereador Adenir Jesus Pinto, vereador Gilson Henrique Lame, vereador Marcelo Alves Carvalho, vereador João Marcos Demetrio, vereador José Eduardo Gia Comenda. Passo temporariamente a presidência ao novo secretário para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, há 10 minutos. Membros da mesa, vereadores, público presente. Não ia pedir uma parte ao vereador, mas eu vou agora próximo a usar a tribuna, sala aberta. Todos os vereadores estão na briga para o aumento do salário de vocês, são todos. Estão até existe uma moção de apelo aqui. O nobre prefeito esteve na reunião do sindicato de vocês lá. Eu acho que ele demonstrou afinidade com vocês. Acho que o Gerson Rio estava lá eu estive também. Então eu acho que ele demonstrou afinidade naquele momento lá. Lá eu estava também o prefeito lá. Então os vereadores aqui, todos estão incluídos nessa questão. Outra coisa que me traz aqui hoje, nessa tribuna, é agradecer a 2 vereadores. A gente sempre acha que sabe tudo nessa Casa de Leis. A gente sempre acha que é capaz de tudo, sabe tudo, viu tudo. Mas hoje eu gostaria de agradecer a todos os que vão votar junto com a mesa. Eu gostaria de deixar claro para 2, que é o meu amigo Raul Nogueira e o meu amigo Silvio Salles, que deram uma aula de hombridade a esse presidente. Então eu gostaria de agradecer dessa tribuna, eu gostaria que constasse nas atas do nosso trabalho esse agradecimento que perdure eternamente. Os senhores hoje deram uma aula de equidade, de veerança, de hombridade. A política, nobres colegas, público presente, ela não se faz em bastidores, ela se faz em coragem, ela se faz em palavra dada. A política se faz em hombridade. A política se faz daquela ser companheiro, ser amigo quando precisa, e não só a hora que a outra pessoa precisa. A política, ela é do jeito que os senhores me deram uma aula aqui hoje. Achei que sabia muito, mas hoje fico eternamente agradecido à aula que os senhores, vocês 2 me deram hoje, de hombridade, honestidade e como se fazer uma política honesta, equilibrada e íntegra. Muito obrigado a vocês 2. Gostaria também de parabenizar o senhor prefeito. Hoje também o senhor prefeito deu uma aula de política. Gostaria de agradecer ao senhor Sérgio Luiz Elai, que hoje também deu uma aula de política. Aqueles que eu achava que não sabia fazer política, hoje ele demonstrou que o mesmo sabe fazer política. E assim, com cordialidade, com humildade, que nós tocaremos essa cidade. Nós, sozinhos, não somos ninguém. Nós, sem o executivo, se legislativo não é ninguém. Não adianta ficar com esse monte de indicação, centenas, dezenas aqui. Se não tiver o executivo propenso a tocar junto com essa Casa de Leis, não resolve nada. Não resolve nada. Não adianta, se o executivo não fizer essa indicação, elas cairão no vazio. Os senhores poderão mandar fazer 5 milhões dessa aqui para a mídia. Resolve nada. Então, gostaria também de agradecer ao senhor prefeito, pois o mesmo hoje deu uma aula de humildade e de visão. Tudo bem, senhor prefeito? Gostaria também de agradecer ao vereador Luzão, ao qual estive nas fileiras do Democrata junto ao mesmo. O senhor também deu uma aula de política hoje, vereador. Muito obrigado. E gostaria, será feito por esse vereador, ou com alguns outros, uma moção de repúdio para a nossa Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Campos Machado, e também aos deputados Adilson Rossi
que assinam com ele Alex Manente, Edson Ferrarini, Carlos César, Luciano Batista, Celino Cardoso, Olímpio Gomes, Roque Barbieri, Estevão Galvão, Milton Vieira, Rodrigo Moraes, Antônio Salim Curiac, Gilmaci Santos, Gilson de Souza, Eloilma Soares, Itamar Borges, Jodi Ato, Leci Brandão, Amário da Construção, Afonso Lobato, Oswaldo Virgínio, Rita Passos, Ed Thomas, Ulisses Tassinari, Celso Díglio, Vanessa Damo, Regina Gonçalves, Orlando Morando, Cauê Marques, Welson Gasparini, Beto Tricoli e Célia Leão. Estão propondo o absurdo do judiciário, os nossos promotores não poder mais investigar procurações contra governador, deputados, estadual, vice-governador, secretário de Estado, membro do Ministério Público, conselheiro do Tribunal de Contas e prefeitos, bem como quando contra estes, vou ler para vocês. Eles querem mudar o artigo 1º da Constituição do Estado, que passa a vigorar com o acréscimo do 3º parágrafo com a seguinte redação: compete privativamente ao Procurador-Geral da Justiça exercer as funções previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 129 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o vice-governador, secretário de Estado, deputado estadual, membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, conselheiro do Tribunal de Contas, prefeitos, bem como quando contra esses for ato praticado em razão das suas funções. Essa emenda constitucional entrará em vigor na data da sua publicação. Estão querendo tirar da mão dos promotores de justiça o direito de investigar. Hoje, no Brasil, quem investiga é esses moços. É eles que caçam prefeitos, que caçam vereadores, que caçam governadores. E esses deputados querem tirar o direito deles de investigarem. Isso é um absurdo. Nós estamos andando para trás. Nós estamos cada dia rasgando uma folha da Constituição de 88. Cada dia se rompe um pedaço. É um absurdo. O político que andar errado, que malversar com dinheiro público, deverá ser punido, deverá ser investigado. Sim. Por que não? Estamos tentando impedir que seja investigado, dizendo que eles não podem, deixando só para o Procurador-Geral da Justiça. Eles não querem que os promotores de justiça investiguem. Eles não querem. Então isso é um absurdo. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é o que faz com os brasileiros terem vergonha lá fora. Nós somos, acho que somos a 7ª, a 6ª, já maior potência mundial. Nós somos um país enorme. Já não basta o que fazem de cima para baixo com dinheiro público. Agora o senhor imagina tirar o poder de fiscalizar, deles investigar. Não querem mais. Esses meninos que os promotores não podem mais investigar. Só quem pode é o Procurador-Geral da Justiça. Ele vai vir nas cidades. Temos 500, quantos municípios temos hoje? Só no estado de São Paulo, 640 e poucos. Então, o Procurador-Geral da Justiça estará nesses 600 municípios. Ele vai investigar um por um. Um por um ele vai andar, sem os promotores. É a mesma coisa que nós aqui, sem o pessoal da Câmara aqui, o pessoal que trabalha aqui, nós sozinhos, sem telefone, sem nada aqui dentro. Então amanhã será feito, da minha autoria, com mais algum vereador que quer assinar comigo, uma moção de repúdio. Eu acho que o senhor Campos Machado, eu teria mais coisa para pensar num absurdo desse. Isso é um absurdo. Isso é um afrontamento o que ele faz. Então, não sei, estão olhando aqui, não sei se tem deputado do meu partido,
Tem um aqui que é meu amigo pessoal, receberá uma visita minha essa semana mesmo. Tem um aqui que é amigo pessoal, saber o motivo de ele estar fazendo isso e tentar demovê-lo da ideia de ensinar junto aqui. Então, muito obrigado, vereadores, muito obrigado, senhor. Vereador João Machado, José 10 minutos. Derruba, presidente. Pessoal, toma presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, presença pública aqui presente. Eu quero fazer uso da tribuna, primeiramente, fazer algumas cobranças ao prefeito municipal de solicitações que já foram encaminhadas ao prefeito municipal e que providências ainda não foram tomadas. E são reivindicação da população, coisa simples, que custa muito pouco e poderia ter sido pedido. Porque o pedido da população comunista, eu acho que requer atenção, porque são eles que pagam os impostos. Os impostos têm que ser revertidos para a comunidade. Eu fui procurado por algumas mães aqui da região da Visconde Nova Granada, Santa Rita. Ali, alguns anos atrás, foi pelo prefeito Macarenco, quando se construiu a Avenida Covas, tirou dali os trilhos da FEPASA, e ali se construiu uma praça que percorre todo o antigo leito da FEPASA. E ali na administração do Macarenco ainda foi feito uma praça com alguns brinquedos para as crianças, um pequeno pregal, todos de madeira. Então aquilo foi feito, construído, colocado lá e esquecido totalmente aquilo lá. Então as mães reclamam, eu estive no local e elas estão cobertas de razão. Aqueles brinquedos todos de madeira, com o sol e a chuva, foram se apodrecendo, foram sendo destruídos e estão lá colocando um risco enorme para as crianças que vão brincar naquele local. Então, corre risco essas crianças de um acidente, uma ponta daquelas madeiras, pregos, aconteceu um acidente ali grave com as crianças. Também naquele local existe ali já há muitos anos, é um local frequentado por andarilhos, existe ali um campo de malha ali, então os andarilhos se reúnem em grande quantidade naquele local, com bebida alcoólica, com droga, enfim, é praticamente impossível uma mãe frequentar aquela pracinha com suas crianças. Eu acho que é hora de tomar alguma medida, retirando aquelas pessoas de lá, aqueles andarilhos, fazendo uso de droga, de álcool, o dia todo, já de manhã, com aqueles litros de PET, garrafas, bebendo bebida alcoólica ali, onde as crianças deveriam estar ali para brincar. Reclamam na areia que não existe. Existe um buraco no local onde está colocado os brinquedos. A areia faz muitos anos e custa tão pouco. 1, 2, 3 caminhões de areia para se colocar naquele local para as crianças brincar. A praça da Cidade Jardim, uma praça que não teve custo para o município de Lembra. Aquela praça foi construída lá na época do prefeito Macarenco, no qual eu trabalhei junto. A praça foi construída com recursos pagos, doado pela Faculdade de Anguera, que doou os recursos para a compra de todo o material para a construção daquela praça, e a mão de obra foi feita pela Infratec. Então o município, na construção da praça, não consumiu o recurso público municipal. Então cabe apenas ao município hoje, lógico, fazer a manutenção das reformas que foram feitas. Então lá também a comunidade reclama há mais de 6 meses daquele pregal que estão lá
muitos brinquedos quebrados, são muitas as crianças da Cidade Jardim, que é um bairro grande, é uma das melhores praças para as crianças brincar lá na Cidade Jardim, mas infelizmente também está abandonada, não tem areia para que as crianças possam brincar, os brinquedos estão quebrados, sem manutenção, e as mães reclamam isso há mais de 6 meses. Nós já estamos cobrando isso aqui. Muitas mães que moram aqui no centro da cidade levam suas crianças para brincar lá na pracinha da Cidade Jardim, porque é um bairro bom, lá não tem andarilhos, não tem pessoas estranhas frequentando aquela praça, as crianças lá estão em segurança, o local é amplo, é muito bom, mas falta atenção do poder público na preservação do patrimônio público e o local onde se brinca, onde se educa crianças. Um terceiro pedido também, lá no Jardim Renascença, toda aquela região, Nova Leme, Renascença, Jardim Letícia, Jardim Lívia, toda aquela parte da cidade, não existe naquela região um único local de lazer para todos aqueles bairros. E no Jardim Renascença foi feito, lá tem uma imensa área, uma área institucional, que há anos simplesmente o prefeito passou uma máquina e limpou, e prometeu para aquela região lá uma praça com campo de futebol, playground para as crianças, quadra de vôlei, quadra disso, e até hoje só existe aquela imensa área lá, está limpo o local. E aquela população está cobrando a praça prometida. Passa a eleição, vai lá, se promete, não passa da promessa. Então é hora de cumprir um pouco das promessas que são feitas. Todos aqueles bairros daquela região estão pedindo que o município atenda a área de lazer daquela região. E é a única área existente, é uma área muito grande. Então, estou cobrando também providências do Poder Público Municipal. E quero fazer um comentário aqui do requerimento, no qual nós protocolamos aqui nessa casa com o nobre colega ali, o vereador Ricardo, a SP Alimentação. A SP Alimentação tem monopólio da merenda escolar na cidade de Leme há mais de 12 anos. Ela é a única e exclusiva que terceirizou a merenda escolar na cidade de Leme. E essa merenda, através da SP Alimentos, ela é muito obscura, porque nós muito pouco sabemos. E quando se fala em SP, quem lê a grande imprensa dispensa qualquer comentário. Vai de prisão a ameaça de morte. Então, dispensa qualquer discussão a esse respeito. E hoje eu estou afastado da escola, mas até um ano atrás, como diretor de escola, alguns itens da merenda escolar, no qual nós estamos questionando, é de péssima qualidade. O Ricardo trouxe aqui os pães queimados e crus. Então nós não sabemos hoje o custo dessa merenda. Nós não sabemos quantos pães são servidos na merenda escolar. Nós não sabemos o custo disso. A carne de panela e carne moída, eu posso, a menos que tenha mudado, e tenho certeza que não mudou, a reclamação em geral é de péssima qualidade. É uma carne congelada, empacotada, e quando as merendeiras colocam na panela que descongela, ela fede. Não vou nem dizer mau cheiro, ela fede. E depois, quando você tem uma merendeira caprichosa, que capricha ali no tempero, tudo, ela ainda se torna uma merenda agradável. Quando não se tem, ninguém consegue comer aqui. É servido na merenda escolar. Nós não sabemos hoje quanto custa uma refeição da merenda. A refeição da merenda, o prato, ela é calculada
nós não sabemos quantos, não sei se são 300 gramas por refeição. Então, se coloca uma quantidade no prato, se a criança repete, cobra-se 2 vezes. O município paga 2 vezes por isso. Só que é impossível calcular quantas repetições tem numa escola onde se serve no intervalo de 15 minutos, 20 minutos, 300, 400 ou mais refeição. Então, eu acho que nós precisamos sim analisar e cobrar um pouco explicação sobre a merenda escolar. Nós temos ação na justiça contra a cerveja que está parada há mais de 5 anos já. Então precisamos verificar isso. Vereador José Sérgio Zacariotto. Não tendo nada mais a tratar no expediente, entramos em intervalo regimental. Retornaremos em 10 minutos para dar início à ordem do dia.